Tendo que fôssemos jogados outras pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Atos 27 e 29. Aí está falando, você pode se assentar, meu amado, minha amada, está falando sobre o naufrágio em que Paulo, quando viajava, saiu da Judéia para a Itália como prisioneiro, né? Sob a acusação de ser contra a lei de Moisés. Essas acusações com todos os cristãos que aconteceram durante todos os anos da vida do cristianismo e até hoje acontece. E ele foi para se apresentar ao imperador romano Júlio César e para evitar que o navio se rebente contra as pedras, eles lançaram ao mar 4 âncoras compostas de ferro e aço presas por um cabo no navio. Amado, simbolicamente, a palavra âncora espiritualmente designa tudo aquilo que sustenta a alma em tempos de perturbações, de crises e de ansiedades. É exemplo das 4 âncoras do navio, onde Paulo viajava, a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé são 4 âncoras da alma que nos seguram firmes e confiantes diante das tempestades, dos mares bravios e das tribulações deste mundo. Eu tenho que explicar uma coisa, amado. Antigamente, os navios daquele tempo, eles usavam 4 âncoras. Não era igual às âncoras hoje, muito pesadas, eram mais leves, eram mais frágeis. Eram 4 âncoras que cada navio usava. E usava naturalmente, normalmente, 2 na popa e 2 na proa e 2 na popa. Ou o inverso. Amém, irmão? Eram 2 âncoras em cada uma ponta do navio. Frente e atrás. E aqui nós temos uma coisa bem interessante. Pastor, mas aqui tem essa âncora, o título é esse, sua âncora está firme na rocha? Essa é uma pergunta para nós todos. Essas 4 âncoras estão na popa, atrás do navio. Então, por que isso? Nós vamos saber isso daqui em diante. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Essas âncoras é que mantiveram Paulo estável durante a tempestade. Estas mesmas âncoras ensinam a vocês e a mim como usar essas âncoras em nosso caminho, nesta vida, como discípulos de Jesus. Posso ouvir um amém de vocês? A primeira âncora é a âncora da oração. A âncora funciona de forma oculta nas águas. Lançam a âncora, ninguém sabe onde vai parar. E ela vai ter que chegar numa rocha, numa pedra, onde ela vai ter que engatar. Ela vai ficar firme ali para poder segurar o navio, o barco. Essa é a função da âncora, né? E nesse aspecto de agarrar, segurar na rocha, o símbolo mais apropriado é a oração. É diante das tempestades da vida que o discípulo de Jesus penetra no mundo invisível por meio da oração, agarrando-se a Cristo, a nossa rocha eterna. Através da oração é que você chega na presença de Deus. Só através da oração. É quando você pode se agarrar a Cristo nas suas necessidades. É através da oração. O único meio de comunicação que você pode ter com Deus é através da oração. Se você não ora, a sua âncora da sua alma, da sua vida, ela está se arrastando sem se segurar na rocha. E não tem mais direção. E acontece. Por que? Também vou explicar por que 4 âncoras na popa do navio. Por quê? Devido à tempestade muito forte que acontecia naquele momento, o barco, devido à tempestade muito forte, levando o barco para tudo quanto é lado, eles lançaram as 4 âncoras atrás para que o barco não perdesse a direção, ela ficasse firme só numa direção, para levar só uma direção. Por isso as 4 âncoras lá atrás, para segurar o barco. Amados, sabe quantas vezes
nós precisamos lançar nossas âncoras para que nós não percamos a direção das nossas vidas, a direção dos nossos ministérios, a direção de ser discípulo de Jesus e voltar lá para o mundo, um mundo atroz, terrível, cheio de pecados, cheio de incertezas, sem segurança nenhuma. É preciso nós lançarmos a nossa âncora de fé, de oração em primeiro lugar. E pedir a Ele, Senhor, que Ele vai te segurar, vai te direcionar. Ele é a rocha que segura a tua presença, a tua necessidade, amado. Nenhum outro meio pode existir para que você seja limpo, tratado, sabe, na sua alma, curado, transformado. O único meio é se agarrar em oração com o Senhor Deus. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais. Tá? Então, aqui, já expliquei essa situação dessas âncoras, que nós não precisamos agarrar a essa rocha eterna. Lá em Isaías 26, 13, 4 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Está na sua palavra. Em tempo de aflição, nós devemos sempre manter nossa mente fixada no Senhor em oração e esperança. Oração é a primeira âncora que o discípulo de Jesus deve lançar diante das tempestades da vida, dizendo: invoque-me. Lá em o Salmo 5,15, o próprio Senhor se oferece como uma âncora do aflito, dizendo: invoque-me no dia da angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. É o primeiro passo. O Senhor chama todos os fiéis para que sempre o busquem em tempos de necessidade e lutas. Deus deseja atender nossas orações, ajudar-nos e ter seu nome conhecido como um Deus que livra o seu povo. Em Mateus 14, 30 a 31, um texto que todos nós conhecemos, quando Pedro estava começando a submergir lá no mar da Galileia, quando Jesus diz: vem, Pedro, e Pedro, o Senhor estava em cima, sobre as águas, diz: vem, Pedro, vem. E o Pedro veio, e no meio, com as ondas bravias da incerteza, da insegurança, da falta de fé, ele começou a submergir. E Jesus estava esperando, dizendo assim: tu não tens que submergir, tu tens que acreditar que eu estou te chamando. E você vem, pelo poder que eu tenho para te dar. Isso não está na Bíblia, mas é o que nós entendemos num panorama geral. É o que Jesus queria fazer com Pedro. Mas ele foi. E de repente, ele grita, ele clama: salve-me, Senhor! Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados, quando nós estamos em dificuldade, quando você estiver preso por muitas dúvidas, por muitas angústias, por muitos problemas, clame ao Senhor. Grite ao Senhor. Clamar é gritar, falar bem alto: Senhor, socorro! Eu preciso de ti. Esse é o clamor maior que nós devemos fazer no momento de angústia, de dor. Não é ficar chorando e ficar nas cadeiras, vai ser, não! Clame ao Senhor, chore aos pés do Senhor, Ele ouvirá o seu lamento, o seu grito, Ele atenderá a sua necessidade, irmãs. Ele é a rocha em que nós devemos ser sustentados. Não fuja disso, amados. Não acredite em coisas de homens, acredite nas coisas de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele é sábio, Ele sabe tudo, Ele tem todo o poder. Não existe outro Deus, amados. Acredite nisso. Nós não devemos ser religiosos só. Nós devemos crer realmente que Deus existe e Deus tem todo o poder. Porque então não adiantaria você dizer que eu sou discípulo de Jesus, que eu leio a Bíblia, mas se você não crê, não adianta nada. Se você não crê, é meio complicado Deus ouvir a sua voz. Se você não crê, se você não confia nele. Amado, é difícil você confiar numa pessoa que você não conhece. Você não vai confiar numa pessoa que você não conhece.
E você precisa conhecer Jesus para poder confiar, sabendo que ele morreu na cruz por todos nós, por toda a humanidade. Amém? Quando a tempestade surgir, vier o medo, lance a âncora da oração e clame por Jesus, grite por Jesus, e ele estenderá sua mão para você. A segunda âncora da palavra de Deus. Amém? A âncora sempre precisa de algo para apoiar e segurar o navio. Nesse aspecto, o símbolo apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, quando da tentação, ele se apoiou na palavra de Deus para vencer o tentador. Mateus 4:4. Ele disse mais ou menos assim: nem tudo que sai. Vamos lá. Mateus 4:4. Nem tudo que sai da boca do homem. Já colocaram aí? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só dessas coisas que você está se alimentando aqui fisicamente, não. É tudo que sai da palavra. Tudo. A palavra que vem, a palavra logos, que é rema, que tem poder para transformar e mudar vidas. Esse é o poder que Deus tem para todos nós. O discípulo de Jesus sempre precisará da âncora da palavra de Deus para se apoiar. Amados, um jornalista se apresenta nos telejornais, ele é chamado de âncora. Por que âncora? Eles chamam de âncora para o jornalista que faz o telejornal, porque ele passa credibilidade para as pessoas. Infelizmente, às vezes tem uns que não são tão credíveis, que pudesse acreditar muito, não. Mas o normal mesmo, eticamente, do jornalista é transmitir credibilidade para os telespectadores, passar verdades para as pessoas, né? Isso é chamado de âncora. É interessante que nós precisamos entender, mano, que a palavra de Deus é a âncora que dá plena credibilidade aos ouvintes da palavra, da sua palavra. Em Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Palavra pura, escudo para aqueles que confiam nele. Amado, vocês sabem que é um escudo. Quem sabe que é um escudo aqui? Levante sua mão. A maioria sabe que é um escudo. Escudo, normalmente, antigamente era um círculo assim, bem alcochoado, com ferro e tudo, para as flechas do inimigo não penetrar, tudo bem. Agora as forças auxiliares as forças auxiliares daqui, a polícia militar, ele usa um escudo da altura dele aqui. Vai andando assim para proteger. Mas só protege aqui à frente. As laterais e atrás não tem proteção. O escudo de Deus, ele protege a frente, atrás, lateral, aqui, em cima, em todas as partes. Ele lhe protege, ele lhe cobre de proteção. Esse é o verdadeiro escudo. O escudo de Deus na sua vida, nas nossas vidas, amados. Creia nisso. Você pode colocar uma redoma de aço inoxidável sobre você, mas vai haver brecha. Vai haver brecha para que alguém lhe atinja com alguma coisa, com um tiro, com uma facada, com qualquer coisa assim. Mas se houver pela redoma do poder do Espírito Santo, nada lhe atingirá. Nada. Ninguém irá chegar nem perto de você, porque você está investido do poder do Espírito Santo de Deus, que é o maior escudo que você tem. Amém? Isso é claro que Deus e a sua palavra são paralelamente denominados de nosso escudo. Nós não conhecíamos Jesus, andávamos sem rumo, batido por todos os vendavais da vida. Nós não tínhamos uma âncora que nos segurasse e por isso íamos de um lado para o outro, levados
pelos ventos fortes do pecado, dos erros. Não tínhamos um norte para nos direcionar. E às vezes, ainda hoje, perdemos o rumo que nos leva a ler, a meditar a palavra de Deus, atraídos pelas coisas deste mundo. Não damos a necessária prioridade à sua palavra. Procuramos ver mais a questão da internet, essas coisas que tem aí no mundo, sabe? Que parece ser mais atrativos, mas não lhe dá segurança, não lhe trata, não faz como se você tivesse uma redoma de proteção através da sua palavra, e em qualquer momento de dificuldade você se lembra de um versículo qualquer. De repente vem aqui na sua mente. Esse é o importante, que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Não essas coisas do mundo. A tecnologia é muito boa, mas não é isso, não é tudo. Prioridade é Deus em nossas vidas. Nós precisamos usar, claro, a tecnologia que Ele nos oferece para falar de Jesus, para pregar, para testemunhar. A tecnologia é essa aí. Mas não usar simplesmente para o bel prazer de estar vendo aquelas coisas, aquelas besteiras todas, mentiras, coisas que não têm nada a ver, que não edificam, e as pessoas ficam com problemas na mente e dormem, amanhecem, dormem pensando naquilo que estava lá e atraindo a mente da pessoa, tirando a pessoa da palavra de Deus, que poderia estar estudando, poderia estar meditando, que seria o pior momento. Então vão lá para os games, videogame, não sei o que mais, essas coisas todas, amado, que tiram a atenção das pessoas da verdadeiro caminho que é a palavra de Deus. Mas sempre haverá uma solução para isso. E nós entendermos que nós temos um pouco tempo aqui na Terra. E o tempo que você tem aqui na Terra é testemunhar do que Jesus fez e faz na sua vida. Não é mostrar para os outros uma coisa que você não vive. Viva o Evangelho. Não só pregando, não aqui na igreja, mas em qualquer parte que você esteja. Testemunhe com tranquilidade, com serenidade, com humildade, com verdades, com transparência, nada de mentiras, falsidades, nada disso. Mas falando as verdades, às vezes que parece até doer as pessoas, mas é preciso falar, confrontar. Isso tudo está na palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. E às vezes nós estávamos sem direção, sem âncora nenhuma. Eu passei um tempo da minha vida sem essa direção. Eu não tinha âncora nenhuma. Eu não acreditava em nenhuma âncora. Nem em Deus, em ninguém. Eu acreditava em mim. Eu era a minha própria âncora, uma âncora quebrada. Mas quando eu conheci Jesus, eu vi a verdadeira âncora é Jesus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos segura. É Ele que nos fortalece. Amém? Nós precisamos do norte. O norte para seguir. O norte não geográfico, mas o norte na nossa vida, a direção, um objetivo para chegarmos lá. Todos vocês que são mais jovens que eu, um dia chegarão num momento que vão entender. Poxa, o que é que eu fiz até agora? Será que eu me arrependi das coisas erradas que nós todos fazemos, porque todos somos pecadores? Será que nós nos arrependemos, choramos aos pés do Senhor? Senhor, eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz na minha vida. Isso é colocar suas âncoras da fé seguro numa rocha, que é Jesus. Reconhecer seus erros. Sinceramente. Não para agradar ou ver. Nunca faça isso. Nunca faça nada para querer agradar os outros, mostrando uma coisa que você não é. Seja transparente, seja autêntico, e Deus sempre me abençoará. Isso prova o amor que nós devemos ter pelas pessoas. Eu sempre digo isso, não é o amor piegas, aquele amorzinho, passando, aceitando os pecados dos outros, fazendo as coisas para ser chamado a atenção, para ser elogiado, bajulado. Não é isso. Não é isso. O que Deus quer é que você siga num caminho, uma rota certa, né, coberto pela proteção de Deus
e a pessoa com as suas âncoras firmadas na palavra de Deus. A terceira âncora, amados, é a âncora da esperança. O navio precisa de âncora para segurar da tempestade. Agora, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente, a âncora se apoia em algo firme que está além da nossa vista. Nós não vemos onde e quando a âncora se estabiliza. É lançada a lança, ela vai procurando uma rocha para se segurar. E nós não sabemos nada disso. Ela fica firme porque nós não estamos vendo. A esperança, amados, é a âncora da alma que se apoia em algo firme que está além da nossa vista. A esperança é a âncora da alma que se apoia e mantém o nosso coração firme naquele que está no interior do véu, Jesus o Cristo. Hebreus 6, 18, 9 fala sobre isso, sobre a questão desse véu. O Senhor está lá, no interior do véu. Você pode consultar depois. 1 Timóteo 4, 10 Paulo diz, para esse fim, que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Cristo é o Salvador de todos, mas sua salvação somente se torna efetiva para aqueles que confiam nele e lhe entregam a vida. Isto é, aqueles que, arrependidos dos seus pecados, entregaram suas vidas a Jesus. E também lá em Colossenses 1:27, Paulo afirma, a este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vocês, a esperança da glória. Amados, Cristo habitando em nós é a nossa garantia da glória futura, da vida eterna. Somente a presença dele em nós é a nossa contínua comunhão com ele. E isso pode dissipar qualquer dúvida quanto irmos para o céu ou não. Precisamos ter a certeza de que ao morrer nós vamos para o céu. Precisamos acreditar nisso. Eu acredito que há um mês atrás, 2 meses atrás, não estou lembrado. Um cantor gospel, o nome dele era Pedro Henrique, parece Henrique Moraes. Não é Henrique Moraes, não. Pedro Henrique era o nome dele, parece. Ele louvando o Senhor lá, e imediatamente, quando ele estava louvando o Senhor, rapidamente um ataque cardíaco fulminante, ele caiu. Todo mundo viu essa cena. Foi para a glória. Foi para a glória. Daí eu fico pensando assim, meu Deus, será que as pessoas que não estão louvando ao Senhor, que viram aquela cena, será que eu vou morrer? Será que eu não quero mais nem ir para o louvor? Porque eu vou morrer, né? Mas, isso passou na minha mente. Não, eu vou deixar de... A Ana pega e diz, não, eu não vou mais louvar, não, eu vou morrer igual que o Henrique lá que morreu e tal. Isso aí é uma coisa que passou na minha cabeça. Tem uma coisa que nós, discípulos de Jesus, nós devemos entender, amado. É preciso disso. Já vi pastor no púlpito pregando e para a glória. Amém. Né? Já vi irmãos no meu lado, lá na outra igreja que eu estava, na missionária. O irmão estava do meu lado, na escola bíblica. Eu estava desse lado aqui, ele estava desse lado aqui, na mesma fileira. Um irmão muito querido. De repente ele fez assim mesmo. Levantou para juntar, mas estava morto. Fulminante. Foi para a glória. Amado, olha, tem muita gente que tem medo de morrer. Tem gente que não quer nem ouvir falar em morrer, não fala nisso. Olha, morrer, não. Eu tinha um colega que eu metia medo para ele. Eu não acreditava em nada, né, que era do mundo. E ele dizia que ele tinha medo de morrer. Eu chegava com ele e dizia assim, Nonato, o nome dele era Nonato. É o pai da Luciana, do Renato. Nonato, rapaz, eu passei ali, eu vi um negócio tão feio, um acidente. Olha, o cara ficou com a cabeça decepada, os braços todos arrebentados. Era assim, um rio de sangue. Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Tinha medo de ouvir falar de morte.
Amado, você acha que no seio da igreja cristã, você acha que não tem gente que tem medo? Eu te digo, que eu não estou julgando, mas eu acredito que tem. Eu podia até perguntar aqui agora. Não preciso nem responder, fique só com você. Quem tem medo de morrer agora? Sabe, agora? A esperança da glória é quando o Senhor nos leva, sabe? Quem tem esperança sabe que você vai estar na eternidade com o Senhor. Não é esse mundo aqui. Você não vai mais sofrer, você não vai ter problemas mais de doença, não tem nada. Você estará com o Senhor. Amém? É isso. A nossa vida é essa. Quem crê pela fé. Agora não fique dizendo assim, você não pode fugir da morte. Sabe que tem uma ilustração que as pessoas veem aí, geralmente é uma pessoa, vê uma pessoa toda encapuzada, de preto, né? Com a moda agora é usar de preto, com um negócio de uma foice. Uma foice. Daí o cara chega assim e diz, olha, eu já cheguei. O cara diz, o cara já até morreu já do coração, só chegar aí. Então o cara não tem esperança nenhuma. Ele pensa que morreu e acabou. Não acabou. Porque nós temos que prestar conta de tudo que nós fazemos aqui na Terra. Está escrito na palavra. Eu não estou inventando história, não. Nem sou de inventar nada disso. Está lá na palavra. O que você fizer agora? O que você plantar, você vai ter que colher. Não tem como. Se você pecou e não se arrependeu sinceramente, morrer e não sem arrependimento, você vai para o inferno. Pastor, o senhor está falando isso numa noite de ceia? Amém. É verdade. Está escrito na palavra. Se você creu e não se arrependeu dos seus pecados, não tornou público isso, você vai para o inferno. Não tem purgatório. Isso é conversa fiada. Não existe. A palavra de Deus não fala sobre isso. Então, quando você pensa nisso, amado, creia que você está firmado na rocha. Creia que a sua âncora de esperança em eternidade está valendo, sim. O Senhor vai estar te esperando lá, amados. Você não vai ter essa vida que nós temos aqui na terra. A palavra, você meditar na palavra, você vai ver. Mas tem gente que fala em morte, não, estou fora. Mas não está, ninguém está fora. Como dizia o João Grilo e o Chicó, no Alto da Compadecida. A morte é inexorável. Ele falava muito bonito. A morte vem para todo mundo. E é verdade. Todos nós um dia seguiremos. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar firmados na rocha para estar na eternidade com Ele. Amém, amados? Essa é a nossa esperança. Mas assim, essa âncora, ela é uma âncora que nos segura para todos os momentos da nossa vida, né? Isso é uma coisa que a gente precisa acreditar pela fé que nós um dia estaremos com o Senhor. A quarta e última âncora é a âncora da fé, né? A âncora da fé é alguns especialistas do ramo da metalurgia dizem que 500 gramas de ferro numa âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Olha só, é interessante isso. Quer dizer, 500 gramas de ferro sustentar numa âncora, sustentar 5.000 quilos de um navio em alto mar. E agora o símbolo é a fé. Se a nossa fé, mesmo pequena, for eficiente como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas a ponto de transportar montes. É o que fala lá em Mateus 17, 20. Vamos ver aqui. Mateus 17, 20. E lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso aí é uma simbologia do poder da fé.
Você não vai ficar cansado lá, perto, arranjando um monte de tijolo por ali, de pedra, de concreto, e fique lá o dia todo gritando, passa daqui para lá. Passa daqui para lá. Você vai ficar a noite toda lá, você vai até morrer lá, e não vai acontecer nada disso. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo é a força da sua fé que você faça, você acredite realmente pelo poder dele. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode tirar um monte de empecilhos da sua vida, um monte de pedras que podem estar impedindo a sua corrida no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Aquelas monte de coisas, empecilhos que estão ali, você pode dizer através da fé, não, está fora. Eu estou ancorado na rocha que é Senhor Jesus. E essa é a questão da nossa fé. Acreditar no fé não é dizer assim, ficar pensando que é umas coisas simples. Não, será que vai dar certo? Não. Pela fé vai dar certo. É isso que Deus quer? É o que está na palavra de Deus? Então vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Mas você está esperando que às vezes que Deus faça imediatamente aquilo. Não é assim. Deus é sabedoria. Ele sabe, no momento certo, ele faz. Ou, às vezes, talvez não faça. Também é uma resposta que o Senhor nos faz. Porque ele sabe que seria pior. Então, ele não dá. Faz outra coisa melhor. Alguém disse que a fé é uma alma segura por uma âncora. Em Hebreus 11:1 diz, o escritor sagrado afirma que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. O capítulo 11 demonstra o único tipo de fé aceita por Deus que triunfará nas piores situações. É uma fé que crê na realidade espiritual, independente das tempestades que atingem nossas vidas. Se tivermos um relacionamento com Deus, teremos a âncora da fé e sua promessa de estar sempre conosco e firmados na rocha chamada Jesus. Amado, nós precisamos reivindicar as promessas de Deus como uma âncora para a nossa alma ao navegar pelos mares tempestuosos da vida. São promessas de Deus. Quando você reivindica as promessas de Deus na sua vida, é dizer, Senhor, eu tenho fé. Eu preciso de Ti. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho força para isso. Ah, porque eu sou viciado nisso, eu sou viciado em jogos, eu sou viciado nisso. Senhor, eu não tenho força para isso. Mas Tu podes, e eu quero ser transformado. Eu quero sair dessa. Eu não quero mais. Eu não quero voltar ao meu próprio vômito mais. Eu quero sair, não quero mais isso. Acabou para mim. Eu quero outra vida. Eu quero ser seguro nessa rocha chamada Jesus Cristo. Amém, amado? Isso é importante que você faça. Ah, porque eu estou com uma doença e tudo mais. Ore ao Senhor. Senhor, vê a minha situação. Tu pode me curar, tu pode me tratar. Só tu podes fazer isso. Esse é declarar o seu amor através da fé ao Senhor. Então você tem que buscar o Senhor. Busque. Dia e noite. Senhor, eu não quero ser impedido. Eu quero andar, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero fazer a obra. O chamado que tu me deste, eu quero cumprir. E às vezes tem alguma coisa que pode estar impedindo. E eu quero que tire esse impedimento. E ele faz isso. Eu me lembro uma vez que eu me acordei para orar. Quando eu me levantei, coloquei no lado da cama, me ajoelhei, não consegui me ajoelhar porque o meu joelho estava ruim. Eu não conseguia, uma dor muito grande. Eu em pé mesmo orei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero me ajoelhar para poder te adorar em espírito e verdade e estar impedindo meu joelho. Amados, Deus é maravilhoso. De repente me ajoelhei e não senti mais dor. Deus faz, amado, pela fé. Ele é o médico dos médicos. Ele cura não só seu físico, que é o menos importante, ele cura a sua alma, porque muitas das coisas vêm da nossa alma para o nosso físico. É psicossomático isso. Então, nós precisamos acreditar pela fé. Tudo ele pode quando nós cremos, amado. Se você crê, acredite nisso.
Essas âncoras, amados, essa âncora da fé, elas quebram as prisões do desespero, da angústia, da ansiedade, nas quais o diabo tenta acorrentar. Sabe como o diabo tenta acorrentar as pessoas, amados? Através de uma dor, através até de uma doença, sabe? Através de qualquer, ele usa qualquer subterfúgio para querer te escravizar, sabe? Para que você não tenha mais força para se libertar, que você não possa falar e dizer, Senhor, eu te adoro em espírito e verdade, eu te obedeço, me esforço, sou pecador sim, mas me arrependo e paro. Aí você clama ao Senhor e Deus ouve o seu clamor. Mas quando você fica, eu não acredito nisso, eu não, porque eu já fiz isso, e não sei o que vai, então você não está crendo. Mas creia que Deus está ouvindo as suas orações, as nossas orações. Quero que vocês, sentado mesmo, quero que feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Amém? A mais forte voz que você tenha. Eu acho que a voz mais forte que tem aqui, se não me engano, deixa eu ver quem é. Acho que é, não sei se é o Felipe, não, é a Emanuele. Bem, vamos lá. Feche seus olhos. Senhor, não posso consertar minha situação. Não posso acalmar os mares revoltosos da minha vida. E não posso conter os ventos que sopram contra mim. Preciso de ajuda hoje. Pela fé. Eu coloco as âncoras da oração, da palavra de Deus, da esperança e a âncora da fé. Para que, firmado na rocha, chamada Jesus, não temerei, não me preocuparei, confiarei em Ti, sempre e sempre. Amém. Concluindo a oração, amados, a palavra de Deus, a esperança e a fé são 4 âncoras que o discípulo de Jesus precisa usar para vencer as tempestades destas vidas. Estas 4 âncoras dão sustentabilidade e firmeza aos discípulos de Jesus, pois os levam a se apoiar em Deus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor. E eu gostaria que até antes de ministrar a ceia, amado, eu gostaria que você, nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor canta um hino, toca um hino, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Vamos fazer diferente. Abraçar cada uma pessoa, porque vai começar a comunhão do corpo de Cristo. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Não vai no mesmo lado. Vá no lado, depois se organize. E aí nós vamos, enquanto hino, e depois nós ministraremos a ceia do Senhor. Amém?